Maria Rizoneide Arcângela da Silva, junto da minha equipe, que é formada por Antônia de Souza Vieira, Francisco Gonçalves de Souza e Maria Cláudia Alves Ferreira, cursamos a Pedagogia 1, somos da cidade de Assaré, polo de Antonina do Norte. E seguindo a temática, a sociedade de risco, uma reflexão sobre a modernidade e a tecnologia, que apresentamos para você o nosso tema, que é o capitalismo e seus impactos ambientais. O porquê da escolha desse tema? Porque o capitalismo, ele é um sistema movido pelo homem. O homem, ele é movido pelo capitalismo. E o ser humano é o responsável por todos esses avanços, por todas essas transformações ocorridas há muitas décadas, seja na área tecnológica, seja na área comercial, seja na área industrial e principalmente na área ambiental, que é o menos beneficiado, que é o mais prejudicado nesse processo todo. E o ser humano, como sendo um ser inteligente, um ser pensante, está nessa busca constante pela transformação. Está sempre querendo ficar em primeiro lugar. E para isso é necessário fontes, é necessário as riquezas. E essas riquezas, essas matérias, são retiradas do solo, são retiradas do planeta Terra, desse ambiente onde nós vivemos. E depois de serem transformadas, de serem reutilizadas, serem utilizadas, são devolvidas ao solo, só que em formas de lixo, em forma de materiais que vão poluir a nossa terra, que vão poluir os rios, que vão poluir, o nosso ambiente em geral. E temos um grande exemplo dessa ganância do homem pelo capitalismo, que é este momento em que nós estamos vivenciando, em que todo o mundo, toda a sociedade está passando, que é a nova chegada do coronavírus, o Covid-19. E é impressionante como a gente vê a preocupação de muitos, que estão mais preocupados com as suas economias, que estão mais preocupados com as suas indústrias, que estão mais preocupados com a economia do país, do que mesmo com a própria vida. E são muitos que, nesse processo todo, tentam se beneficiar e não se importam com a vida do próximo. E com esses avanços da tecnologia, essa modernidade, estão aproximando cada vez mais a destruição do nosso planeta, da nossa Terra. Porque cada um quer ser dono do seu próprio negócio, cada um quer ter o seu próprio comércio, cada um quer ter a sua própria indústria, e com isso, árvores vão sendo destruídas, animais vão sendo mortos, rios vão sendo poluídos, e assim a sociedade fica se gloriando em cima da terra, que possui um celular, uma televisão mais atualizado, de última geração, roupas vão sendo trocadas, sapatos, móveis, e assim a sociedade vai entrando nesse meio consumista, e tornando o nosso ambiente cada vez mais moderno, cada vez mais atualizado, mais tecnológico e também cada vez mais destruído. Olá, meu nome é Antônia de Souza Vieira. Vou dar continuidade ao tema o capitalismo e seus impactos ambientais. O mundo atual é dominado pelo espírito capitalista, que convence o consumo, onde a arte de consumir é o padrão. E quanto mais se consome, maior se torna o desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada estado. Estando esse modelo de vida altamente capitalista, levando o mundo atual para um colapso ambiental. Cada vez mais se produz e mais se consome. A sociedade moderna está condenada a um grande ciclo vicioso, onde se deve consumir para produzir e produzir cada vez mais para se consumir. Cada vez mais os produtos ganham menores tempos de vidas úteis e quando quebram são extremamente difíceis
de consertar, a fim de cada vez impulsionar o consumo e a produção, pois sempre sairá mais barato e prático comprar um produto novo do que conservar ou arrumar o produto antigo. Além, é claro, também de sempre o mercado impulsionar modelos novos dos mesmos produtos, mudando pequenas coisas ou dando pequenos retoques, desvalorizando ou desmerecendo os produtos antigos, que muitas das vezes ainda estão em boas condições de uso. Para garantir tamanha produção, faz-se necessário cada vez mais que a sociedade retire matérias-primas da natureza, a fim de conseguir atender a grande quantidade da demanda pelo consumismo. Isto causa um efeito devastador no meio ambiente, pois sempre, em nome do progresso e da economia, destrói-se matas, florestas, rios e animais, além da poluição do ar, das águas, do mar, do solo, seja com produtos tóxicos, seja com deposição de resíduos sólidos. A natureza é extremamente frágil em relação à interação humana, pois o homem sempre buscou e sempre buscará nela meios para satisfazer suas vontades essenciais. Porém, o consumismo gerado pelo espírito capitalista faz com que o mesmo homem retire da forma irracional recursos não necessários à sua existência, a fim apenas de garantir satisfação e bem-estar, usando como pele de cordeiro o discurso de impulsionar a economia, o desenvolvimento da sociedade. Isso está claramente inserido numa crise ambiental, uma vez que se desenvolve a fim de garantir melhor qualidade de vida para as pessoas, porém, esta mesma sociedade, agindo de forma irracional, não se preocupa com os estoques de reservas naturais, com os locais de deposições de resíduos e quase sempre poluindo o próprio meio ambiente onde se vive. Vou dar alguns exemplos sobre isso. A poluição dos rios é um exemplo claro sobre isso. A formação das grandes cidades de forma desordenada para atender às necessidades das empresas criou a maior parte dos problemas ambientais. A ocupação dos morros, o esgoto doméstico, o despejo de distritos industriais que são jogados nos rios e córregos, e a poluição do ar pelo excesso de carros no lugar de transporte coletivo. Lembremos também do rompimento das barragens. Em Brumadinho, em janeiro de 2019, foi o maior acidente de trabalho do Brasil, em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, que foi depois do rompimento, isso aconteceu logo depois do rompimento da barragem de Mariana, em 2015, que também é um grande desastre ambiental. Em 2018, o depósito de rejeitos químicos em uma multinacional norueguesa, em Barcarena, no Pará, foi um acontecimento também. E, recentemente, foi um derrame de petróleo cru, que atingiu mais de 2.000 quilômetros de praias no litoral das regiões Nordeste e Sudeste, que até hoje não foi eliminado esse óleo e não se sabe quem fez isso. Esses são alguns dos mais graves exemplos do caráter destrutivo da produção. Isso é muita coisa. Desta forma, hoje o mundo vive em uma devastadora luta, onde de um lado está a natureza e o meio ambiente, enquanto do outro lado está o desenvolvimento e o consumismo, onde nesta cruel batalha quem sempre sairá perdendo é a natureza, uma vez que quem dita as regras para protegê-la é a própria sociedade capitalista. É isso, gente. Sou Maria Cláudia Alves Ferreira. A cidade que habitamos é percebível as transformações que vêm acontecendo, tanto na área comercial quanto na área
ambiental. Hoje, a economia do nosso município, ela baseia-se em vários tipos de comércio. Além da agricultura, né, a gente conta com atividades de extrativismo, que uma dessas atividades é a piscicultura, que deu origem a partir da construção da barragem, conhecida como Açu de Canoas, aqui na região. Também temos pequenas indústrias, né? E serviços, prestação de serviços. O artesanato também é uma grande geradora de emprego, é um grande gerador de emprego na nossa cidade, é o artesanato, é uma fonte de renda, né, da nossa cidade. E outro grande destaque da nossa economia é o turismo. O turismo na nossa cidade, ele vem crescendo ao longo dos anos, né, através dos casarões antigos, né, grandes casarões antigos que a gente tem aqui, e também o Museu do Patativa, que é um grande ponto turístico na nossa cidade, e temos outros monumentos, tanto na região quanto na cidade, monumentos históricos. Também podemos contar com artistas da terra, né, que são reconhecidos em todo o território brasileiro. Temos grupos da cultura popular, né, que vem abrilhantar a nossa cidade, a nossa população, que cantam e encantam a todos que vêm prestigiá-los, né? E não podemos esquecer que com toda essa economia, né, com toda esse turismo na nossa cidade, né, esse crescimento, vem também os impactos ambientais, né? Com toda essa economia, com todo esse turismo crescendo, temos também os pontos negativos, que é os impactos ambientais, né? Esses impactos ambientais os principais que ocorrem mais são a poluição sonora, a poluição do meio ambiente, o lixo acumulado, né, na cidade, o lixo jogado nas ruas, na cidade, até mesmo nas margens, né, dos açudes, dos rios. E essa poluição prejudica toda a saúde da população, né? Também a saúde dos turistas, né, dos visitantes. E esses visitantes, a população, muitos não têm o conhecimento, né? E jogam o lixo, deixam o lixo acumulado nas ruas, né? E esquecem, né, que esse lixo prejudica a saúde de todos. E para que a gente tenha uma boa saúde, uma boa convivência, temos cada vez mais essa economia crescendo, esse turismo crescendo na nossa cidade, temos que ter a consciência, né, e mantermos a cidade limpa, o ambiente limpo. Só assim, cada vez mais vai crescer a economia da nossa cidade, né, porque a nossa cidade, a nossa região é riquíssima, né, riquíssima em pontos turísticos, e para que esses pontos turísticos sejam cada vez mais vistos, mais visitados, também precisamos manter o ambiente limpo. Precisamos também ter exemplos, né, de limpeza na nossa região. Então, vamos ter a consciência, né, vamos ter a responsabilidade, não só os visitantes, mas principalmente a nossa população. Olá, meu nome é Francisco Gonçalves e eu vou falar um pouco sobre capitalismo no campo. Na zona rural, o capitalismo também vem deixando as suas marcas. Cada vez mais os agricultores, os fazendeiros, vêm buscando mais inovações no propósito de obter mais lucro. E com isso, vem causando um grande impacto na natureza, né? Nas florestas. Em cima dessa abordagem, fez até eu refletir um pouco sobre a realidade da minha região. Eu, por ser agricultor e sempre ter vivido aqui na zona rural, eu lembro que até pouco tempo, os agricultores da minha região, eles não tinham uma visão capitalista. Por quê? Eles trabalhavam em prol de uma sobrevivência, porque era um trabalho manual,
a tração animal, quando por volta de 95 foi fundada uma associação que conseguiram um trator para essa comunidade. E com mais uns 2 anos depois, esse trator já tinha conseguido um dinheiro, já tinha comprado uma plantadeira, um cultivador. Para se ter uma ideia, enquanto uma pessoa trabalhando uma diária de serviço plantava 3 tarefas de milho, que é equivalente a 1 hectare, o trator planta 2 hectares numa hora. Aí veja o tamanho da diferença. Quando era para fazer o cultivo, antes a gente colocava trabalhador, era aqueles adjuntos, que isso tinha muito aqui nessa região, e o trator num dia só já limpava toda essa lavoura. E os outros agricultores que tinham mais condição, por ver essa movimentação de ideia que dava certo produzir na agricultura, né, no campo, começaram a comprar trator, equipamentos, e isso foi aumentando a produção da minha região. E, consequentemente, também foi causando um grande impacto na natureza. Antes de chegada do primeiro trator, aqui na minha região, na minha comunidade, se produzia 100, 150 sacos de milho, todos os agricultores. E hoje se produz mais de 10 mil sacos de milho. Agora, para ter esse 10 mil sacos de milho, o impacto na natureza, com certeza, é grande. Por quê? Onde era mata, onde tinha muita caça, hoje é lavoura de milho, hoje é pastagem de capim, porque o fazendeiro também buscou a inovação de plantar capim, enroçar com trator, né, com equipamentos, e para outros passa até veneno, que é um inimigo da natureza, né, o agrotóxico. E isso foi tirando a renda daquelas pessoas que sobreviviam da diária de serviço, da empeleita. E o grande, né, vamos dizer assim, o agricultor que tinha mais condição, o fazendeiro, ele foi com esses equipamentos, foram trabalhando em busca de lucratividade. E isso vem sendo um grande desequilíbrio na minha região. A questão do clima já é visível, porque é um clima que venta muito. Hoje se venta muito na minha região, porque antes tinha a mata, tinha a proteção. Qualquer chuva que dá no começo do inverno já causa grandes erosões, causa grande deslizamento de terra, entupindo assim os açudes, as lagoas. E isso causa um grande impacto, né, no meio ambiente, no clima da minha região. Isso eu estou falando da minha comunidade, né, de um sítio, de uma região pequena. Se for pensar numa esfera global, em 25 anos, que é o que estou falando, com certeza é uma grande proporção, né, de destruição incalculável. Na verdade, isso é capitalismo na zona rural, isso é impacto na natureza, isso é realidade.